Vereador preso por tentativa de feminicídio em Fortaleza. O Ponto Poder de hoje discute as possíveis consequências legais envolvendo o caso do vereador Ronivaldo Maia. E com a proximidade das festas de fim de ano, a proibição de grandes eventos no Réveillon une base e oposição no Ceará. Por que isso acontece? A gente discute isso também no Ponto Poder de hoje. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Ponto Poder. A gente abre a edição de hoje falando de um assunto bastante sério que vem ganhando muitas repercussões ao longo do dia de hoje. Eu estou falando da prisão do vereador de Fortaleza, Ronivaldo Maia, do PT, por tentativa de feminicídio. A gente, claro, ao longo do programa de hoje vai trazer as possíveis consequências criminais e também políticas envolvendo esse caso. Ronivaldo Maia foi autuado em flagrante ontem por tentativa de feminicídio contra uma mulher de 36 anos. Segundo o despacho da Delegacia da Mulher, ao qual o Sistema Verdes Mares teve acesso, o vereador foi à casa da mulher com quem tinha um relacionamento extraconjugal no bairro Granja, Portugal, e pediu para ela adiantar o pagamento de uma conta para depois ele ressarci-la. A mulher negou e a partir daí começou uma discussão. Testemunhas contaram à polícia que a mulher foi empurrada pelo vereador para fora de um carro e segurou o para-brisa do veículo. Foi quando Ronivaldo acelerou o automóvel e arrastou a mulher pela rua por alguns metros. Ela foi socorrida, levada ao hospital e já recebeu alta. Hoje, em audiência de custódia, o vereador teve a prisão preventiva decretada. A defesa dele disse que ficou surpresa com a decisão por entender que Ronivaldo reúne, segundo a defesa, ele é uma personalidade pública, não tem histórico de violência e não tem antecedentes criminais. Foi isso que deixou a defesa surpresa por ele não ter essa condição de responder o processo em liberdade. O advogado Hélio Leitão, que faz a defesa de Ronivaldo, falou sobre as medidas a serem tomadas pela defesa. De modo que a defesa, surpresa, nós ingressaremos com medida judicial visando a restituição plena da liberdade do vereador. Nós ainda estamos estudando o caso, precisamos nos entrevistar com ele de forma mais detida, não é? O propósito aqui era avaliar essas condições. E o caso pode ter repercussão tanto do ponto de vista criminal como do ponto de vista político. E para discutir justamente esses pontos, a gente recebe aqui no Ponto Poder a advogada Raquel Andrade, que é vice-presidente da Comissão da Mulher, advogada da OAB Ceará, e o advogado Fernandes Neto, que preside a Comissão de Direito Eleitoral da OAB Ceará. Sejam muito bem-vindos. Eu começo perguntando para a doutora Raquel Andrade, porque esse tema do feminicídio temos visto com frequência. Ontem mesmo no Ceará, o noticiário repercutiu bastante o caso das duas mulheres que foram mortas em Acaraú. Havia, inclusive, uma medida protetiva para a ex-companheira desse homem que matou a ex-sogra e a ex-companheira a facadas. O Estado falhou em protegê-las e hoje a gente se depara com o caso de um vereador que é suspeito aí dessa tentativa de feminicídio. Doutora Raquel, em que consiste o feminicídio para a população poder entender o que é essa lei, o que é esse crime e qual a importância de a gente ter uma lei tipificada, como ela age para proteger mais as mulheres? Obrigada pelo convite, antes de mais nada. É importante que a gente fale sobre esse tema, porque as pessoas ainda discutem, né, a questão que é muito presente nesse tipo de crime, que é a relação vítima e agressor, né? O que é o feminicídio? O feminicídio é uma modalidade qualificada do crime de homicídio, previsto lá no artigo 121 do Código Penal, no qual nós, mulheres, né, do qual, aliás, somos vítimas somente pela nossa condição de gênero. É por sermos mulheres que somos vítimas desse tipo de conduta criminosa. O crime de feminicídio tem uma pena prevista que pode ir até 30 anos, de 12 a 30 anos, a depender das circunstâncias. É uma lei relativamente nova, a Lei 13.104 de 2015, que inseriu esse dispositivo no Código Penal. E é importante que as pessoas, nesse momento, direcionem as suas energias e, sobretudo, as instituições para a vítima. Quem precisa de suporte, sobretudo,
quando há uma modalidade tentada, como foi o caso do vereador, houve uma tentativa, felizmente não ocorreu a concretização, a consumação, mas quem precisa de apoio nesse momento é sempre a vítima. No Ceará, nós tivemos nos últimos 10 meses um número avassalador de 24 feminicídios em 10 meses, é muita coisa, como o caso que você comentou aí, o duplo feminicídio lá em Acaraú. É um número de fato bastante preocupante, né? A gente precisa lidar com esse problema de frente e combatê-lo. Agora, eu gostaria de chamar também para a nossa conversa o Dr. Fernandes Neto, para que a gente fale desse caso, Dr. Fernandes Neto, a partir de duas perspectivas. Uma vez que o vereador está preso preventivamente por tentativa de feminicídio, quais são os possíveis caminhos no âmbito da justiça a partir de agora e também no âmbito do legislativo? A gente sabe que ele pode sofrer sanções, punições em relação ao mandato parlamentar que ele exerce. Eu queria que o senhor falasse então sobre essas possíveis consequências no âmbito criminal e também no âmbito legislativo, doutor Fernandes Neto. Olá a todos e a todas. É um prazer estar aqui, menos para comentar um fato tão difícil, mas infelizmente tão corriqueiro na nossa sociedade, né? Antes de mais nada, cumprimentar aqui a doutora Raquel Andrade, que é membro da Comissão de Direito Eleitoral do AB, e é uma pessoa que tem uma militância bem interessante, um protagonista de uma militância a favor das mulheres e dos descriminalizados em geral. Eu quero dizer, William, que para mim é muito doloroso falar em mais um feminicídio no Ceará, ou uma tentativa de feminicídio no Ceará, porque, de fato, nós estamos numa sociedade hoje tão evoluída economicamente, tecnologicamente, de todas as maneiras, que ainda é incrível como se permite, usualmente, como esses números que a doutora Raquel aí informou, tão usualmente práticas de crimes desta natureza. E ainda, nesse caso especificamente, realizada por um homem público, um homem que foi eleito, recebeu o sufrágio universal, a soberania popular, para representar uma sociedade. Né? Então, assim, nesse aspecto, é ainda mais aterrorizador analisar essa situação. Agora, do ponto de vista técnico, né, ele vai responder na ordem criminal como um crime, como uma tentativa de feminicídio, como disse bem a doutora Raquel, com uma extensão do artigo 121 de homicídio, né, sabe? E um crime, uma tentativa de feminicídio, e responderá, possivelmente, dependendo aí da Câmara Municipal de Fortaleza, por um processo administrativo político-administrativo de queda de decoro parlamentar. Há uma discussão jurídica bem interessante, Will, a respeito se o parlamentar pode responder por quebra de decoro por atos realizados fora do exercício do mandato, ou seja, por atos privados, por relações privadas. Meu entendimento, e eu acho que já parte da doutrina hoje no Brasil dominante, é que sim, né? É que sim, porque aquele que recebe, que o outorga da sociedade para representá-lo, tem ainda mais obrigação em preservar esse decoro. E a utilização de crimes e de maneira ainda tão irracional e de maneira tão primitiva como a tentativa de feminicídio ainda, demonstra que essa pessoa, possivelmente que o vereador Ronivaldo, não teria essa condição de permanecer no seu mandato com esse tipo de prática criminosa. Então, o meu sentir, a Câmara deve abrir, sim, um procedimento político contra de cassação de mandato por quebra de decoro parlamentar, né? Nós lembramos aí o caso da Flor de Lis recentemente, né? Que ali foi um homicídio, mas aqui possivelmente é um tipo de feminicídio, né? Eu quero dizer que as duas esferas são incompatíveis, não se comunicam, são distintas, né? A questão do aspecto político e aspecto criminal, apesar de ter uma relevância uma para a outra, elas não se comunicam e elas podem andar separadamente, apesar do episódio ter trâmite separado nas duas vias, criminal e política. Porquanto, no meu sentido, ele pode se responder por essa prática e caberá
a Câmara Municipal tomar essa posição, lembrando sempre que o corporativismo masculino, o corporativismo dos políticos não deve, desse momento, arrefecer essa medida tão necessária. E é justamente sobre esse ponto do corporativismo que eu gostaria de perguntar mais uma questão à doutora Raquel. Hoje, poucos parlamentares se manifestaram sobre o caso. Nos bastidores, houve em alguns casos alegações de que mas ele não teve a intenção de matar, não tinha nada a ver, não era um feminicídio. É briga de relacionamento, até mesmo o uso do termo crime passional. A gente continua vendo isso se repetir com muita frequência. Eu acredito que isso atrapalhe muito essa luta no combate à violência contra a mulher. E, doutora Raquel, eu gostaria de saber disso, o quanto isso é prejudicial e como a gente pode combater ainda essas visões que a gente tenta quebrar, inclusive com tipificações de leis como essa do feminicídio. O que podemos fazer? A primeira coisa é dar nome às práticas, né? As pessoas têm esse pudor de chamar as coisas pelo nome. Aquilo que é praticado em termos de violência contra nós mulheres, sobretudo no contexto de uma relação doméstica ou familiar, como está previsto lá na Lei Maria da Penha, é violência contra a mulher. E se houver uma conduta que atente contra a vida em razão dessas condições, é feminicídio. A gente precisa dar nome às coisas. Como você bem disse, as pessoas estão achando nas tratativas desse caso exageradas, exacerbadas, né? Mas o direito brasileiro, ele tem ainda esses resquícios patriarcais, né? Assim como a sociedade, aí alcançada pelo machismo estrutural, de ser condescendente com a violência contra nós mulheres. O feminicídio sempre existiu. Homens sempre nos mataram no contexto da relação, na unidade doméstica, no contexto da relação familiar, da relação conjugal, mas isso nunca teve nome conferido pela lei. O crime passional era nada mais do que o feminicídio. Só que a lei deu nome às coisas em 2015. E é importante que a imprensa, é importante que a sociedade, que as pessoas deem o nome às coisas, deem o olhar, transmitam o olhar para a violência correspondente à realidade. Por que que este parlamentar, por que que o feminicida de Acaraú, lá em Goiás também houve um caso chocante, que até uma criança foi morta. Por que que essas pessoas se sentiram à vontade para direcionar as respectivas vítimas práticas tão violentas em razão de relações conjugais? Por conta do gênero, não tem outra explicação. Você que está me assistindo de uma maneira bem popular, bem simples, porque eu acho que a bom advogada tem que falar uma linguagem que o povo entenda, uma linguagem simples. Morreu porque era mulher, se fosse homem não teria morrido. Talvez teve a agressão sofrida pela condição de mulher, no caso do vereador, se fosse o inverso não teria acontecido. Por isso que a lei protege, por isso que a lei tipifica. É por ser mulher, por haver uma pressuposição de ser a parte frágil da relação, né? A parte vulnerável. O machismo, ele nos vulnerabiliza. Então, com muito atraso, o Brasil foi um dos últimos países na América Latina, com quase 10 anos de atraso em relação ao México, por exemplo, a prever expressamente o crime de feminicídio no Código Penal, mas mesmo assim, nós temos a previsão e precisamos aplicar com todo rigor. Talvez a liberdade tenha sido negada porque compreendeu o juiz do processo que a condição de vereador, né, aí, as condições, inclusive socioeconômicas, enfim, que o autor da agressão, o vereador, tem, pudessem atrapalhar as investigações ou prejudicar a vítima. Não tivemos acesso ao processo, nem muito menos ao inquérito, mas é uma suposição. Mas nós precisamos dar nome às coisas para poder resolvê-las. Esse é o principal ponto.
Doutora Raquel, muito obrigado pela sua participação, pela sua contribuição. Agradeço também ao doutor Fernandes Neto. De fato, muito importante contar com as falas dos dois especialistas, porque é um assunto tão doloroso, tão sério, tão presente. E é importante que, de fato, a gente aproxime isso de todo mundo, porque é obrigação de todos nós, né, combatermos esse mal à nossa sociedade. Muito obrigado e um bom trabalho aos dois. Inclusive, chamou a atenção na semana passada, poucos dias antes do episódio, que o próprio vereador Ronivaldo Maia estava discursando na Câmara em prol dos 16 dias de ativismo contra a violência contra a mulher. Olha só, falamos do caso de Acaraú, quando 2 mulheres foram mortas, um duplo homicídio, uma delas tinha medida protetiva, o Estado não conseguiu cumprir com sua obrigação e um parlamentar não conseguiu cumprir com o discurso, não conseguiu levar para a prática aquilo que tantas vezes defendeu na sua fala. Isso nos dá a dimensão da crise, da epidemia de feminicídio, do quão grave é a violência contra a mulher e como isso é parte do trabalho de cada um de nós. Importante que a gente também fale alguns posicionamentos que já foram trazidos a público até o momento. A Câmara Municipal de Fortaleza informou que está aguardando as apurações da Polícia Judiciária sobre o caso e ratificou que o Legislativo se contrapõe a qualquer ato de violência. Esse ainda é um posicionamento inicial da Câmara Municipal de Fortaleza. O PT, que é o partido do vereador Ronivaldo Maia, decidiu suspender a filiação dele temporariamente. Uma comissão interna, formada por homens e mulheres em igual quantidade, vai ser criada para apurar a conduta do parlamentar. O partido também ressaltou que tem como compromisso o combate a toda forma de violência contra a mulher e que acompanha de perto a apuração, os desdobramentos desse caso. E até agora não houve nenhuma manifestação do Conselho de Ética lá na Câmara. Vale lembrar que o próprio vereador Ronivaldo é integrante desse comitê, dessa comissão, que deve apurar desvios de conduta dos parlamentares. Ficamos então à expectativa do que vai ser apurado disso, de como os vereadores, de como a Câmara vai se posicionar para colocar na prática aquilo que defende em legislação, que defende em discurso, que defende em eventos. Crime, violência contra a mulher é crime, mulheres denunciem no 180. É crime, é isso, Jéssica. A gente, claro, vai continuar acompanhando e trazendo para você de casa os desdobramentos desse caso. Agora, mudando de assunto, hoje também foi dia da filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL, o Partido Liberal, numa solenidade que ocorreu lá em Brasília. A gente tem algumas imagens, olha só, dessa solenidade que reuniu ministros do governo federal, também parlamentares, lideranças políticas cearenses de oposição ao governador Camilo Santana, que são aliados do presidente Bolsonaro. O presidente estadual do PL, do partido, Acilon Gonçalves, também compareceu a essa solenidade lá em Brasília, mas ainda há um impasse aí sobre o futuro do partido no Ceará, Jéssica. Pois é, em pelo menos 3 estados o PL acomoda opositores do presidente. O Ceará é um deles, além de São Paulo e Bahia. Aliado do governador Camilo Santana e do grupo político comandado pelos irmãos Ciro e Cid Gomes, Acilon Gonçalves ainda não se manifestou sobre a chegada do presidente do partido. O que deve acontecer amanhã, está prevista uma coletiva, então, do líder aqui do partido no Ceará, para falar como deve se comportar, então, o partido, se fica na base, se vai agora mais para o lado do governo federal, do presidente Jair Bolsonaro. Um movimento aí fundamental para a gente começar a entender 2022. A gente vai agora para uma pausa rápida, daqui a pouco o Ponto Poder está de volta e o assunto, olha só, Réveillon e também combate à pandemia. Não sai daí, a gente volta já. Ponto Poder está de volta e olha só, tá chegando dezembro, já é amanhã e claro, todo o clima de festas de fim de ano, mas aqui no Ceará, o governador Camilo Santana já determinou a proibição de grandes eventos de Réveillon. Só estão permitidas festas em ambientes fechados com até 2,5 mil pessoas e ambientes abertos com 5 mil pessoas. E isso chamou a atenção, inclusive, por coincidir com o pleito de oposicionistas ao governador aqui no estado. Em meio a toda essa pandemia, tantas divergências, houve um tema que acabou unindo base e oposição. E para conversar sobre esse fato político, a gente recebe o cientista político Emanuel Freitas. Seja muito bem-vindo, professor Emanuel. Boa noite, Jéssica. Boa noite, William. Tudo bem? Tudo beleza. Professor, eu começo perguntando ao senhor
Se o senhor ver motivos diferentes aí nessa convergência de base e oposição nesse episódio, que indícios políticos isso traz? Olha, eu penso que havia uma aposta do presidente Bolsonaro e de seus apoiadores pelos estados de que as festas de fim de ano e a proximidade do carnaval seria uma oportunidade ímpar para novamente confrontar ordens dos seus oposicionistas, né? Então, o bolsonarismo, por assim dizer, apostava que haveria grandes aglomerações, grandes festas bancadas pelo erário, tanto agora no final do ano, quanto também no carnaval. Vale dizer, Jéssica e William, que se a gente for há exatamente um ano atrás, nesse momento que você via por todos os lugares dos apoiadores do presidente, era uma série de mensagens, inclusive aqui no Ceará, que diziam respeito a uma possível proibição das celebrações natalinas, das celebrações em família, que seria feita pelo governador Camilo Santana e pelo então prefeito Roberto Cláudio. Várias mensagens se espalharam dizendo que as famílias estariam impedidas de se confraternizarem no final do ano, né? Um ano depois, o que a gente vê é um discurso um tanto quanto diferente, né, desses críticos do governador aqui no Ceará e dos apoiadores do presidente a nível nacional, um enfrentamento com relação àquilo que seria a possibilidade de uma certa retomada da economia a partir desses festejos de finais de ano, mas, sobretudo, apontando para a realização do carnaval. Era uma oportunidade, então, né, já que o carnaval é uma festa que grande parte desses apoiadores condena, sobretudo aquela fração que vem dos estratos religiosos, então a realização do carnaval durante ainda uma pandemia em curso seria uma oportunidade sem igual para desgastar prefeitos e governadores. Vale dizer que o presidente Bolsonaro e seus apoiadores não são lá autoridades muito legítimas para falar da não realização de aglomerações, da não realização de festas e de cuidados com a pandemia de Covid-19 no que diz respeito a aglomerar pessoas, né? Então, foi apenas uma oportunidade, penso eu, que esses sujeitos visualizaram para desgastar ainda mais governadores e prefeitos. Professor Manuel, nosso tempo está um pouco apertado, mas tem mais uma pergunta para o senhor. Camilo manteve a decisão, né? Ele não mudou de postura, mesmo que alguns prefeitos, inclusive aliados, já estivessem sinalizando a intenção de promoverem eventos, festas de Réveillon nos respectivos municípios. Como é que, na sua avaliação, então, o governador sai politicamente dessa situação em que ele acabou precisando aí conciliar interesses também distintos? Olha, é uma situação completamente delicada para o governador e para outros governadores. A gente pode citar aqui o caso do governador da Bahia, governador de Pernambuco, estados onde você tem grandes festividades de Réveillon e também de Carnaval. É um desafio muito grande, mais uma vez, se desgastar com o setor empresarial, sobretudo o setor, nesse caso, o setor empresarial do turismo, né? Redes de hotéis, companhias aéreas, companhias de ônibus. Todo esse setor é atingido por essas proibições que agora o governador faz com relação aos festejos de final de ano e também de carnaval. Então, de fato, é uma decisão muito difícil, porque exatamente quando se começa a produzir os feitos da vacinação em massa, um decréscimo dos números de Covid-19, de internações e de mortes, vem novamente uma decisão que pelo segundo ano consecutivo impede, então, que esses setores faturem como normalmente vinham faturando nos anos anteriores. Então, de fato, é uma decisão difícil, mas que o governador, assessorado, como ele deixou claro, por toda uma equipe de saúde que vê com preocupação o avanço, inclusive, das novas variantes, foi a decisão mais acertada, penso eu, para esse momento, o que não significa dizer que não trará prejuízos para o governador, por exemplo, para o seu apoiado na eleição do ano que vem, quando esses setores, por assim dizer, podem dar o seu troco. Professor, muito obrigada pela participação, por contribuir para entendermos mais esse desdobramento aqui no Ceará. Obrigada, até mais. Até mais, eu que agradeço.
Vamos ficando por aqui então, o Ponto Poder de hoje vai terminando agora, a gente volta a se encontrar na próxima terça-feira. Para não perder nada, você já sabe, vai lá no diariodonordeste.com.br e terça-feira que vem, nesse mesmo horário, a gente se encontra aqui na TV Diário. Muito obrigada pela sua companhia, você acompanha o Noticiário Político no Diário do Nordeste, tem muito mais informação por lá. Até mais.